Bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Cá Entre Nós de hoje, o nosso podcast, para a gente falar um pouquinho sobre relacionamentos e como entender a nossa forma de se relacionar, né? Gente, o primeiro problema que a gente encontra dentro das relações, eu como terapeuta tenho atendido muitos casais, e um dos grandes problemas que eu vejo dos relacionamentos é justamente a forma de se comunicar. Como acontece a comunicação dentro das relações, né? Existe muito ruído dentro das relações, muita conversa paralela. Muitos casais também buscam fora opiniões, conselhos, busca na amiga, no amigo, nos pais. Gente, isso é bastante complicado para uma relação, tá? É importante a gente estar ciente de que quem escolhe o nosso parceiro ou parceira é a gente. Então é nós mesmos que temos que resolver as nossas questões dentro das nossas relações. Mas o pior ainda é a falta de comunicação, a falha na comunicação dentro das relações. Fizemos até um encontro no mês passado dentro do grupo, né, o grupo do WhatsApp. Aliás, quem não entrou no grupo do WhatsApp, você pode entrar no grupo pelo www.eliasterapias.com.br. Lá tem o link do grupo Cá Entre Nós. E lá também a gente vai colocar sempre que tiver encontros em que a gente vai estar trabalhando algum tema, vai ser colocado tudo lá dentro desse grupo. Então, a falta de comunicação, a falha na comunicação, muitas vezes a gente deixa de falar alguma coisa para manter a paz, a gente deixa de se expressar, a gente deixa de revelar a nossa própria verdade para agradar o outro ou para fazer com que a relação não entre em uma discussão, não entre em uma briga, para que não aconteça um atrito entre os dois. E a gente acaba engolindo muita coisa. Isso não é muito bom porque acaba trazendo aquela sensação de estou cansado, estou cheio, não aguento mais, né? Também uma outra coisa é sempre trazer coisas antigas, né, falar, brigas ou coisas que machucaram no passado, trazer, dinâmicas antigas para que já deveriam ter sido solucionadas e ainda não foram, devidamente, porque esse casal não consegue conversar, não consegue se entender. Então quando sentam para conversar, vira briga. Porque a gente tem a mania, gente, a gente tem a mania de, sentar para uma conversa e sempre falar como o outro está agindo, em sempre se posicionar porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você não pensa nisso, porque você não percebeu aquilo. Em vez disso, a gente sempre deve usar a nossa forma de enxergar a relação, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente, mas essa é a questão da comunicação. A gente se comunica, a gente não aprende a se comunicar. A gente se comunica de uma forma errada, a gente se comunica agredindo, partindo para cima ou culpando sempre o outro por alguma coisa que a gente está sentindo. E quando na verdade é a gente que está sentindo e não o outro que fez ou que agiu por conta disso. A grande questão é que a gente precisa realmente se posicionar. Se posicionar significa ser intransigente, se posicionar significa não aceitar as desculpas ou também os questionamentos do outro. Não, gente. Se posicionar significa eu me sinto assim com relação a isso. Eu estou me sentindo assim com relação a isso. Como a gente pode resolver isso? Como a gente pode melhorar isso dentro da relação? Como a gente pode fazer diferente dentro do relacionamento, né? Falando em relacionamento amoroso. Mas dentro dos outros relacionamentos também. Quais são os outros relacionamentos? Relacionamentos interpessoais, relacionamentos profissionais, relacionamentos com amigos, com amizades, com a família de origem, né? Também uma outra coisa muito importante que a gente muitas vezes peca é a nossa comunicação não verbal. É como está a nossa energia. A gente chama de energia, gente, aquela nossa, o nosso estado de espírito naquele momento.
Por exemplo, se eu estou chateado, então eu fico com a cara fechada, fico quieto, fico mais retraído. Quando o outro chega perto, eu me sinto até machucado. E aí eu me afasto da pessoa. Eu viro as costas, ou eu não retribuo aquele abraço, ou não retribuo aquela palavra de carinho, porque eu tô chateado com alguma coisa que eu não falei ainda. E aquilo fica preso dentro de mim. Então, tomar muito cuidado com essa energia dentro das relações, principalmente sobre essa questão de não me expressar, não se expressar. A gente tem a mania de não falar, né? É aquilo que eu estava falando antes. Então, isso acaba refletindo na nossa atitude, na nossa energia, na nossa forma de ser, na nossa forma de estar dentro da relação. E isso o outro sente, gente. O outro sente. Mesmo que você não queira transparecer, mesmo que você não consiga transparecer, ou melhor, né? Mesmo que você não deseje transparecer, isso acaba refletindo, o outro acaba percebendo, o outro acaba se conectando com o que está doendo em você. E aí a outra pessoa vai sentir. E ela também vai ficar afastada também. E aí começa a se criar um abismo entre vocês, tá? Mesmo que você não queira que isso aconteça, acaba acontecendo. Mesmo que você tenha ficado quieto ou quieta, para não acontecer uma discussão, para não acontecer uma forma difícil de estar entre vocês. Mas acaba acontecendo. Por quê? Porque a gente pode mentir nas palavras, a gente pode falar uma coisa e pensar outra. A gente pode tentar ser uma pessoa e dentro a gente sabe que não é aquela pessoa. A gente pode tentar fazer isso, mas a nossa energia não mente. A nossa forma de agir, a nossa forma de estar presente não mente. Não tem como mentir o teu corpo. O corpo nunca mente. A nossa mente mente, mas o nosso corpo nunca mente, tá? Muito importante é a gente observar o nosso papel dentro da relação, tá? Papel de masculino, papel de feminino, como é ser o masculino do relacionamento, como é ser o feminino dentro do relacionamento, tá? Porque se eu sou homem, se eu sou um masculino, e isso não é só para relações heterossexuais, tá, gente? Para relações homoafetivas também funciona da mesma forma. Sempre num relacionamento homoafetivo existe um que tem a polaridade mais masculina e o outro que tem a polaridade mais feminina, tá? Não vou entrar nessa dinâmica para não me estender muito nesse podcast. Mas quando eu vou falar mais da questão hétero, eu vou utilizar muito homem e mulher, mas entendam masculino e feminino. Quando o homem que é masculino tem energia masculina mais forte, ele tenta fazer o papel do feminino dentro da relação, ele acaba gerando no outro competitividade. Quando a mulher tem energia que é natural dela, ter a energia feminina, quando ela tenta utilizar uma energia masculina dentro da relação, ela acaba gerando competição com o marido, com o parceiro, com o masculino dela. Tá? Então, é importante a gente entender essas energias, porque a gente não é um ser completo. Tanto homens quanto mulheres, tanto pessoas que têm energia masculina quanto que têm energia feminina, não é completo por natureza, tá? Não é completo por natureza. A gente tem as duas energias? Tem, porque a gente tem pai e mãe. Mas sempre vai acabar uma energia se sobressaindo à outra. Então, no caso, homens têm uma energia masculina maior, e falta nele a energia feminina que ele busca na parceira. E a mesma coisa acontece com a parceira. Ela tem uma energia feminina muito forte e ela tem um masculino dentro dela, sim, mas em menor proporção. Então ela busca um masculino no parceiro. E a mesma coisa acontece com pessoas ou com relações homoafetivas que têm essas duas polaridades, tá? Gente, não acontece relacionamento entre dois masculinos ou entre dois femininos, não acontece. Acontece, pode acontecer e aí dá ruim, tá? Quando é dois masculinos, a briga é muito intensa, existe agressão física, porque é muita energia ativa. Quando existe um relacionamento entre dois femininos, é muita passividade, esse relacionamento não vai para frente, não evolui,
não cresce, não acaba não conseguindo atingir os objetivos tanto materiais quanto, emocionais, tá. E essa competição, gente, ela acaba gerando um no outro raiva. Então você que é homem fica com raiva da mulher, a mulher que é você que é mulher fica com raiva do homem, por quê? Porque existe essa competição dentro da relação, competição pelo papel que não é daquele indivíduo. Eu sou um homem, então se a minha mulher tiver uma energia masculina muito forte, ela vai entrar em competição comigo e vai acabar gerando raiva entre os dois, tá? Então é muito importante isso. E a mesma coisa acontece no sentido oposto, né? Muito disso acontece, gente, porque a gente enxergou lá na nossa infância os nossos pais, a forma como eles se relacionavam, a forma como eles viam o mundo, viam as relações, e a gente acaba, por amor a eles, trazendo isso para nossa vida adulta. Então a gente também acaba olhando para o nosso parceiro ou para nossa parceira como se fosse um dos pais. Por exemplo, é muito comum, eu atendo muitos casos de homens que têm uma parceira parecida com a mãe, tá? Extremamente parecida com a mãe. E em muitos casos também a mulher tem um relacionamento com um homem que é parecido com o pai dela, que acaba tendo as mesmas atitudes que o pai. Ou seja, tá, gente? Isso é muito importante. Você estar em um relacionamento não é conto de fada, não é Walt Disney, tá? Não é fantasia, não é felizes para sempre. Isso é muito raro de acontecer. Geralmente a gente entra num relacionamento e o outro acaba despertando em nós os gatilhos que trazem dor para nós. E a gente acaba despertando no outro gatilhos que trazem dor ao outro. É importante observar isso, porque é importante você observar quais são os gatilhos que te acionam. Quais são os movimentos do outro que acionam gatilhos em você. Porque você sabendo quais são os gatilhos, você consegue mudar isso, transformar isso, ou desarmar esses gatilhos para que eles não explodam mais como acontecia no passado. Então, essa observação fica a dica aqui para vocês. Observem o que no outro te irrita, o que no outro te deixa mal, o que no outro te deixa desmotivado, o que no outro te deixa magoado, chateado, nervoso, brabo. Observe, porque é isso que você precisa tratar, é isso que você precisa observar, e é isso que você precisa mudar na sua vida, tá? Porque geralmente relacionamento é espelho. A gente encontra alguém que tem as mesmas feridas que nós, então a gente acaba disparando gatilho um no outro. Então, se isso me irritou no meu parceiro, o que que isso reflete em mim? O que que isso quer dizer sobre mim? O que que isso quer dizer sobre a minha pessoa, tá? Ok? Claro que precisa ser analisado muito a fundo, precisa ser analisado as dinâmicas do relacionamento, a vida com a família de origem, os relacionamentos anteriores, tudo isso precisa ser avaliado de uma forma mais terapêutica para a gente entender caso por caso e trazer solução caso por caso também. Mas essas bases que eu comentei aqui são fundamentais, tá? Agora, como é que a gente pode minimizar isso e resolver isso de uma forma mais geral, tá, mais genérica, dentro das relações? Estou fazendo esse podcast realmente de coração, porque eu sinto que eu preciso falar isso para vocês, preciso trazer esse entendimento para vocês. Geralmente eu faço podcast com texto, em que eu acabo lendo e acabo trazendo algum entendimento para vocês, mas esse eu estou fazendo de cabeça mesmo, porque eu sinto que é isso que eu preciso para esse momento. Para resolver isso, para minimizar esses efeitos dentro da nossa relação, nós precisamos estar presente no aqui e agora. Estar presente no aqui e agora significa que você está prestando atenção em tudo que está acontecendo neste exato momento na sua vida. E é a única coisa que a gente tem de realidade na nossa vida, é o nosso presente. O nosso passado ficou lá atrás.
O que aconteceu antes, o que aconteceu há 1 hora atrás, o que aconteceu há 10 minutos atrás já é passado, já não está mais presente na sua vida. "Ai, Elias, mas eu casei com um homem que me batia, e eu tenho muito medo disso acontecer de novo, eu tenho muito, eu fico muito, assustada, eu fico com medo, fico é difícil de eu me entregar para um relacionamento, porque eu tenho medo disso acontecer de novo". Ok, mas isso não está mais acontecendo na tua vida. E aí você deixa de vivenciar um relacionamento que talvez seja extremamente positivo, por um medo de algo que aconteceu no passado e que não está mais acontecendo. Medo é só um pensamento, gente. É só um pensamento, não é mais do que isso. Então a gente fica trazendo para o momento presente algo do passado. "Ah, Elias, mas eu tenho medo de ser traída. Eu tenho medo de que a pessoa me engane, que ela tenha outra pessoa". Ok, isso é futuro. Você está pensando lá na frente, que isso pode acontecer na tua vida. Então você está, de certa forma, desejando que isso aconteça na tua vida. Então eu fico lá, fico percebendo sinais, eh, eh, por mais fracos que sejam, por mais que esses sinais não reflitam exatamente um movimento de traição, eu fico entendendo isso como se fosse uma traição. E para que isso, né? Para acabar com um relacionamento saudável, para não estar presente no dia de hoje dentro da minha relação. Eu acabo olhando para o passado, né? Agora, quando já existe um certo histórico dentro do relacionamento que você tem com o teu parceiro ou tua parceira, e que já aconteceram coisas, brigas, talvez até algum tipo de violência, seja emocional, seja até física, o importante o importante é resolver isso, se você ainda quer manter essa relação, tá. Por que que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente está numa época em que a gente, eh, descarta tudo, a gente troca tudo. Quebrou a tela do celular, bota fora e compra um novo. Estragou a televisão, bota fora e compra nova. A gente está na época do troca-troca, na época do deu ruim, troca, deu ruim, troca. Então a gente não tenta mais consertar nada, gente, a gente não tenta mais avançar em nada, é tudo descartável, é tudo trocável. E na verdade relacionamento não funciona assim, não funciona nessa dinâmica. A gente precisa sentar, conversar com a outra pessoa e é aquilo que eu falei antes, expor o que está doendo em você. "Olha, eu não me senti bem quando você tomou essa atitude. Olha, eu me senti ameaçado dessa forma quando você falou isso, ou quando você fez aquilo. Eu me senti, desrespeitado quando você falou assim comigo. Eu me senti, sei lá, qualquer coisa quando você agiu da tal forma". Então exponha o que você sentiu dentro de você, e não acuse o outro de fazer algo sem você, realmente ter certeza disso, porque a gente, nunca tem certeza absoluta do que está se passando na cabeça do outro. A menos que você tenha pegado efetivamente a pessoa no flagra, lá e mensagens e coisas assim, a suposição de que a pessoa está te traindo, traz dor só a você, traz dor só a você. E claro, vai doer no outro, porque o outro não vai querer que o relacionamento ou termine ou que vocês tenham discussão sobre alguma coisa que não está acontecendo. Então é muito perigosa essa esfera do "eu acho que", "eu imagino que", "eu penso que". Tá, então, sempre sentem, resolvam e botem uma pedra em cima daquele assunto. Hã, e é muito importante dentro das relações a gente entender que um relacionamento não acontece com um só. A gente não consegue ter um relacionamento sozinho. O que a gente precisa é ter, claro, existe o relacionamento sozinho que eu ensino na terapia, né? Como a gente fazer para a gente se amar melhor, para a gente se dedicar a nós mesmos. Mas isso é outro papo, papo para outro podcast. Mas não existe um relacionamento amoroso, efetivamente, sozinho. A gente precisa do outro para ter um relacionamento amoroso.
Então, muitas vezes a gente entra num relacionamento e se dedica a tudo, menos aquele parceiro ou aquela parceira. A gente se dedica ao vizinho, ao amigo, ao trabalho, a gente se dedica ao filho, mas não se dedica ao relacionamento. Não, eu respeito todos os homens, eu respeito todos os homens que tem por aí, que eu encontro por aí, homens que eu digo, o padeiro, o açougueiro, o policial, o cara que é segurança do banco, o cara diz: "Não, vem aqui, vamos fazer uma fila aqui". Você vai lá e obedece e faz. Mas o seu parceiro você não consegue, ou vice-versa, da mesma forma. Então eu recebo amor e carinho de amigas, de mulheres que eu encontro pela vida, mas eu não consigo receber, eu não consigo me entregar para receber o amor da minha parceira. É bem incoerente isso, tá. Então é importante que vocês olhem um para o outro, tá. Não só olhar um para o outro, mas, os momentos em que vocês estão próximos, os momentos em que afetivamente os 2 estão próximos, se dediquem um ao outro, se dediquem ao parceiro, se dediquem à parceira. Ah, estão lá assistindo uma TV, "Amor, quer uma água? Amor, quer um café? Eu vou fazer. Quer uma pipoca? Eu vou fazer uma pipoca para nós". Então isso é uma forma de carinho também, tá? Por hoje eu acho que tá bom de conteúdo, 21 minutos já de vídeo, já tá bem, quase 22 já tá bem longo o vídeo, mas eu quis trazer esse podcast, o vídeo não, o podcast. Esse podcast eu quis trazer justamente para trazer um pouco de entendimento, né, a base de entendimento dos relacionamentos. E já avisar vocês que eu estou preparando um curso chamado Sintonizado, em que a gente recupera relacionamentos desgastados, tá? Todo o foco desse curso é é um curso mesmo, tá? Com aulas gravadas, vai ter exercícios, vai ter dinâmicas, vai ter vivências, vai ter muita coisa para vocês recuperarem a chama que fez vocês se apaixonarem, tá? E para aquelas pessoas que não têm relacionamento, para entender como é que funciona, para entender o que precisa ser feito dentro da relação para que não haja desgaste, né? Tá bom, gente? Gratidão e até mais. Tchau, tchau.